Ontem nós focamos mais em responder algumas perguntas que alguém pode nos fazer acerca de Jesus, né? Por que morreu? O que aconteceu quando ele morreu? O que aconteceu quando ele ressuscitou dos mortos? Né? O testemunho que as Escrituras dão sobre a morte e a ressurreição de Jesus, o que ele conquistou, inclusive para nós, na sua morte e na sua ressurreição. E a gente vai chegar ao ápice de que, na verdade, posso dizer assim, a grande conquista, né? O grande acesso, a grande bênção, a maior e melhor bênção do céu. Eu ministrei essa palavra há uns 20 anos. É o Espírito Santo. Porque é o Espírito Santo que nos une a Deus, de verdade. É o Espírito Santo que traz o amor de volta ao nosso coração. Lembra lá de Romanos 5,5? Que o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado, otorgado. Então você imagina que um cristão, ele tem dois grandes mandamentos. É amar Deus sobre todas as coisas, amar o próximo. Ele tem esses dois grandes mandamentos, mas se ele começar a conhecer o Senhor, ele vai descobrir que sem o Espírito Santo ele não consegue cumprir nenhum dos dois. Ele não consegue amar nem a Deus e nem as pessoas de dentro da igreja e de fora da igreja. Ele não consegue amar. Então, o Espírito Santo é a vida que voltou para nós. O Espírito Santo é o amor de Deus que retornou para nós. Nós podemos terminar agora, esses dias aqui, só falando sobre o Espírito Santo em nós, né? Quando ele veio habitar em nós e o que ele produz em nós e através de nós. Amém? Tudo que Jesus conquistou por nós e para nós, por meio da sua morte e por meio da sua ressurreição, o Espírito Santo opera em nós e através de nós. Então não dá para ser apenas você ter uma visão apenas de um pedaço daquilo que Deus fez, mas a gente precisa ver o todo, né? Eu acho que até ontem eu citei aqui, quando nós falamos sobre sermos um, a paz, né? Que Cristo estabeleceu a paz entre nós. Eu citei para vocês que a morte de Jesus nos deu paz com Deus. Lembra disso? Mas a morte de Jesus também, a sua ressurreição, ele também trouxe a paz para nossos corações. Então temos paz com Deus, mas temos paz em nós também. E por sua morte e ressurreição, nós fomos feitos um só, fomos feitos um. Então a paz também está entre nós. Então temos paz com Deus, paz de Deus e paz entre nós. Isso é só para você. Mas como é que a paz chega entre nós? Por meio do Espírito Santo. Tudo aquilo que Jesus fez, conquistou, se materializa por meio do Espírito Santo. É o Espírito Santo. Então a nossa relação com o Espírito Santo é chave, é vital. Porque sem o relacionamento com o Espírito Santo, nós não avançamos na vida com Deus, em nenhum nível. Porque se a vida eterna é conhecê-lo, não há como conhecê-lo sem o Espírito Santo. Então, o Espírito Santo é o Pai e o Filho habitando em nós, segundo as palavras de Jesus. E o nosso grande dilema e grande dificuldade com relação ao Espírito Santo é porque a nossa carne ela é inimiga, ferrenha, fatal do Espírito Santo. Os crentes, eles são bons para se revelarem guerreiros quando a gente fala que o nosso inimigo é o diabo. Né? Se você estiver numa reunião e falar, vamos pisar na cabeça do diabo, a galera pula, grita, sobe, canta, né? Todo mundo avança contra o diabo. É um negócio impressionante. Só você ver quando uma pessoa cai endemoniada no meio dos 10 crentes ali. Meu irmão, a pessoa já cai matando já, né? O pessoal esmaga a cabeça de Satanás, todo mundo quer a cabeça do diabo. O problema é quando nós enfrentamos outros inimigos. O mundo. Já não é tão simples. Né? Porque, por natureza, somos amigos do mundo. O mundo sistema, o mundo que nos atrai, o mundo... Até falei que ia dar um toques naquela peça de vocês já li, que eu gostei. Eu queria lembra dela? Queria falar umas coisinhas ali que eu acho que seria legal, que poderia agregar. Mas o mundo é um inimigo. Né? Não é só o diabo que é nosso inimigo, o mundo também é. Aí você não vê a mesma disposição para enfrentar o mundo. Né?
E o inimigo, ele usa o mundo, porque o mundo inteiro jaz nele. Ele não tem poder para tocar em você diretamente quando você nasceu de novo, mas ele tem poder para te seduzir por meio do mundo. Então o mundo é a grande atração. Mas o inimigo pior, a meu ver, é a carne. Por quê, Franco? Porque a carne é o sabotador, é o inimigo de dentro. É a carne que abre porta para tudo. A carne é o grande sabotador. Então, quando você de verdade, não se posiciona com relação à carne, aí a gente começa a provar derrota. Até para o diabo a gente perde. Porque a carne, ela enfrenta o Espírito Santo diretamente. Vou ler de novo com vocês aqui só para ilustrar tua mente, revelar tua mente de uma coisa que a gente já conversou aqui. Gálatas, capítulo 5. Paulo, aos Gálatas, ele tem uma carga muito grande de responder e de trazer um equilíbrio, na verdade, também, para a igreja. Gente legalista e tem gente também libertina, cheia de licenciosidade. São os extremos que a igreja vive quando ela é criança, quando ela é débil. Ora ela está no extremo da letra, ora ela está licenciosa, deixando passar tudo em nome do amor, que a gente sabe que não é amor. E Paulo, então, ele escreve e ele começa a matar algumas questões, mas quando chega lá a partir do versículo 13, eu estou com a NVT aí. A NVT é a mesma versão dessa Bíblia que a gente distribui aí. Diz, porque vocês, irmãos, foram chamados para viver em liberdade, não a usem, porém, para satisfazer a sua natureza humana, a carne. Ao contrário, usem-na para servir uns aos outros em amor. Ele está dizendo que a forma de a gente tratar a licenciosidade, porque é a libertinagem, a licenciosidade, é servindo uns aos outros em amor. Nós já conversamos também e falamos que mesmo quando a nossa fé diz você pode, o nosso amor muitas vezes vai dizer você não deve. Não deve por causa do outro. O amor nos freia de ferir, de agredir. O amor é o grande freio da nossa vida. Inclusive, eu estava lendo um livro outro dia e o autor falou que passou na África do Sul e viu uma propaganda de pneu. Acho que foi isso que ele falou. E ele viu um outdoor assim, escrito assim, falando de pneu de avião, pneu de trator, e o outdoor tinha uma frase que dizia assim, poder sem freio é nada. E eu fiquei imaginando no que o autor queria dizer e na ideia do outdoor. Porque é verdade, imagina um avião sem freio, um trator sem freio. Toda força sem freio é uma tragédia, Então, a fé é um grande poder, mas ela também precisa do freio do amor, porque senão ela é nada, senão ela atropela. A verdade é uma força, mas verdade sem amor mata, atropela, destrói. A verdade tem que ser em amor, senão você destrói a pessoa. Não tem, é um poder sem freio, é um avião sem freio, é um trator sem freio. O domínio próprio para frear a gente. Domínio próprio para dizer, vai, mas não vai de qualquer jeito, não, senão você machuca. E Paulo vai dizer, quanto à licenciosidade, à libertinagem, que a forma de a gente tratar isso é servindo uns aos outros em amor. Depois ele vai também colocar um ponto no legalismo, versículo 14. Pois toda a lei pode ser resumida nesse único mandamento, ame o seu próximo como a si mesmo. Tu vê que em 2 versículos ele bate tanto na libertinagem quanto no legalismo, Porque ele volta para a lei. Ele vai dizer, quer cumprir a lei? A lei é essa aqui, Você ama o teu próximo como a si mesmo. Mas se vocês estão sempre mordendo e devorando uns aos outros, tenham cuidado, pois correm o risco de se destruírem. Eu falei com vocês também que eu vi de 2 encontros de casais que o tema que Deus colocou no meu coração foi esse aqui. Casais que se mordem e se devoram uns aos outros. Qual é o fim desse casamento? É a destruição. Se morder, versículo 15 de Gálatas 5. Se ficar se mordendo, vai dar ruim no final. Vai haver uma destruição. Isso acontece com famílias, acontece com a igreja, com as comunidades dos discípulos espalhadas no mundo inteiro, onde as pessoas começam a se morder e se devorar. O fim disso aí é haver uma autodestruição, de se destruírem mutuamente.
É o risco que há. E aí Paulo entra na vida pelo Espírito, versículo 16. Ele diz, é por isso que eu falo para vocês, por essa razão, por isso, para que não haja essa destruição entre vocês, né? Para que não reine a carne entre vocês, é que eu digo, deixem que o Espírito guie sua vida. Ande no Espírito. Deixe que o Espírito guie sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. A natureza humana, ou a carne, como a versão vai dizer lá, IA e tudo mais, deseja fazer exatamente o oposto do que o Espírito quer. Olha que drama da nossa vida. Nós recebemos o Espírito Santo na nossa vida e o Espírito Santo quer fazer exatamente o oposto daquilo que nós, por inclinação, queremos fazer. É uma luta contínua, terrível, né? E ele vai dizer que a natureza humana deseja fazer sempre o oposto que quer. Agora, o Espírito nos impede na direção contrária àquela desejada. Por isso que há essa luta entre espírito e carne, né? Essas duas forças se confrontam o tempo todo. O tempo inteiro. Não tem pausa. Não tem uma hora que a carne diz assim, poxa, você é meu amigo. Não tem, é sempre inimigo. Né? De modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. A outra versão que eu gosto, acho que fica até mais claro aqui, tanto pode ser Almeida atualizada, a nova Almeida, como RA também. Ele vai dizer que a carne luta contra o espírito luta contra a carne, porque são opostos entre si, para que vocês não façam o que querem. Para que você não faça o que você quer. E em outro momento, Paulo vai dizer que são os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles se opõem, a nossa vontade, na verdade, se opõe. Então, viver no Espírito, uma vida guiada pelo Espírito, ela requer de nós um combate sério, uma posição com relação à nossa carne. Amém ou não? Amém? E o que a gente tem que, na verdade, saber, Franco? Porque lembra também que eu citei ontem que eu gastei um tempo escrevendo sobre estar em Cristo, viver em Cristo, estar em Cristo, né? Vocês lembram disso? E eu escrevi, acho que ano passado, inclusive, uma série inteira só apenas citando sobre o que significa, segundo a Bíblia, estar em Cristo. Aí vim destacando, posso enviar para vocês para o grupo depois. Mas uma coisa interessante que a gente deveria trazer com fé para a nossa vida é que nós estamos mortos em Cristo, citei ontem, estamos vivos em Cristo. Morremos e ressuscitamos com Ele. Né? Gálatas 2:20, que a gente canta direto aí, fui crucificado com Cristo. Assim, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé. Tem uma versão antiga que defende que não é pela fé no Filho, mas é pela fé do Filho do homem. Eu não sei quantos já investigaram aí e já leram essa possível versão. Não é apenas pela fé no Filho, é pela fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. A fé do Filho, ou a fé no Filho, que se amou e se entregou por mim. Aí nós lemos aqui sobre vida e sobre morte. Lembra do texto do livro que a Fabiane leu aqui? Que o cara conta também inventa-se, faz uma analogia, uma historinha, né? Como se ele tivesse caído com o avião, morreu lá no Kansas, não foi? E aí ele começa a dizer que Jesus ressuscitou ele durante a noite. Um texto do livro que ela leu. Né? O discípulo, ou o discipulado, sei lá. Discipulado verdadeiro. É tanto título que eu não sei bem guardar todos os títulos sobre o discipulado, são tantos. Né? Colossenses 2:12 diz, no batismo vocês foram sepultados com Cristo. O batismo significa exatamente isso, a gente sabe, né? Você desce a água, é como se você estivesse sendo sepultado, morto. No batismo, vocês foram sepultados com Cristo e com Ele foram ressuscitados para a nova vida por meio da fé no grande poder de Deus que ressuscitou Cristo dos mortos, porque a gente não fica na água, a gente entra e nós saímos. Amém? E que, embora estivéssemos mortos por causa de nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com
Cristo. E aí acho que nós lemos esse texto ontem. Vocês lembram que a gente leu ou não? Falei também que quando a gente se une a Jesus, ele permanece conosco fielmente, permanentemente conosco. Esse é o desejo do coração dele. Amém? E ele que prometeu que se nós permanecemos nele, aí é uma condição, agora é a nossa vez, né? Nossa resposta é, ele, se depender dele, ele permanece sempre. O que nós podemos fazer com o Espírito Santo? Entristecer o Espírito Santo. Efésios 4. Apagar o Espírito Santo. 1 Tessalonicenses 5. Já lemos aqui também. Coisas que a gente pode fazer com o Espírito Santo. E a gente faz. A gente não é mole, não. João 15, 4. Jesus faz um convite muito interessante. Ele diz, permaneçam em mim. E eu permanecerei em vocês. E como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos. Ou dar fruto, né? Singular. Se não permanecerem em mim. A grande condição nossa, a grande insistência, a grande luta nossa é permanecer em Cristo. Amém? Não importa, irmãos, os problemas, as adversidades, as tempestades. Um cristão que já entendeu o reino de Deus, que tem comunhão com o Espírito Santo, ele sabe de uma verdade. Toda a luta dele é para permanecer em Cristo. A gente nem luta por fruto. Fruto é consequência. Fruto é consequência. Fruto é consequência. Uma relação verdadeira com Deus, uma entrega verdadeira a Deus dá fruto. Você já vê isso logo na vida do novo convertido. O cara é ímpio, incrédulo de doer, ele se converte, nasceu de novo, ele não sabe nada ainda, e você já começa a ver fruto de Deus na vida dele. Tu começa a ver mudanças profundas, atitudes que não... Você começa a ver. Né? Você começa já a testemunhar que o cara não é mais a mesma pessoa. Tem um irmão lá, vou terminar com essa história. Eu gosto sempre de enriquecer com um testemunho, né? Que marca. Tem um irmão no Rio, um casal muito querido no Rio. E eu tenho uma história com eles, e a história deles também edifica muito a minha vida. Foi assim, ele se converteu primeiro. Raramente isso acontece, né? Mas no Rio de Janeiro, a gente até vinha conversando sobre isso, né, Cláudio? O Rio de Janeiro, a gente tem assim, uma característica diferente da maior parte das comunidades que a gente vê por aí. Lá, houve um tempo, inclusive, que era mais notório. Nós sempre fomos mais homens do que mulheres. Os homens sempre trabalharam mais no evangelismo, em abraçar, em acolher. Muito, que não é comum isso. Em geral, as mulheres sempre estavam à frente. Sempre estavam à frente. Acho que agora até tem mudado essa realidade. Hoje no sítio já vê mais mulher, eu acho que é possível, do que homem. Mas nunca foi assim. A gente sempre foi mais homem do que mulher. Mais homem do que mulher. E era raro, assim, ter uma mulher e um homem não, mas em geral era homem, chegando homem, encontro de homens e de mulheres sempre também, de jovens, sempre uma presença boa de rapazes. Sempre foi intenso isso. Quando a gente viaja por aí, a gente vê uma coisa, 80 mulheres, 20 rapazes. Né? 100 mulheres, 1 rapaz. Né? É um negócio, assim, uma desproporção muito grande. Mas, nesse caso, o irmão se converteu primeiro. Aquelas pegadas lá. Se converte primeiro. E é difícil isso acontecer, né? O cara se converte primeiro, a mulher depois. Né? E ele se converteu primeiro. E o irmão que ganhou ele para Cristo orientou ele com relação ao testemunho dele. Ele falou, olha, cara, você precisa dar um bom testemunho na sua casa, porque a sua mulher, ela virá. Mas ela precisa ver Jesus em você. E ele era um cara de uma vida assim, muito torta. Ele tinha muitas mulheres, amantes. Inclusive, tinha uma amante que chegou aí na porta da casa dele lá, fazer confusão, bagunça. Pensa num cara com a vida torta, era ele. Um funcionário de uma estatal lá no Rio de Janeiro, um cara bem colocado, financeiramente falando, socialmente falando, mas com a vida no bagaço. E aí um dia ele, então, se converteu, como eu falei, e ele creu que tinha que dar testemunho, e ele procurou manter esse testemunho. Só que, curiosamente, a mulher dele, que era uma mulher pacata, dona de casa, vivia para a família, resolveu dar uma aloprada. Né? Não é loprado não, irmão, não é loprado. Aloprar aqui é outra coisa. Não é isso aqui é aloprado, não é aloprar. Se decidiu...
descarriou completamente de seu compromisso como esposa. Aí começou a sair à noite. Olha que coisa triste, né? Ir para samba, beber. Aí a mulher virou a cabeça. E ele foi pacientemente suportando aquilo. Só que um dia ele perdeu a cabeça. Chegou em casa, viu o filho na rua, coisa e tal, o babá mexeu muito com ele. E ele, então, quando ela chegou, ele desceu o barraco. Perdeu a linha. E ela falou: eu sabia que você não tinha mudado coisa nenhuma. Tu é um safado, eu sempre soube, com essa carinha aí de anjo, está disfarçando. Aí partiu para cima dele. Era um sábado, à noite, assim. E ele ficou muito frustrado, porque falou: poxa, tudo que eu tentei esses meses acabou. Caiu por terra. E ele ficou muito triste. E ele, naquela noite, ele fez uma coisa assim, ele foi no quarto lá e se humilhou com ela e pediu perdão a ela. De ter tratado ela como ele tratou, coisa e tal. Mas seguiu derrotado. E ele é bem pessimista, assim, né, Denise? Ele é um cara bem para baixo, assim, então ele achou que tinha acabado o mundo. Derrotou tudo, acabou. Tudo que eu fiz acabou. No dia seguinte, ele estava no portão, assim, lendo a escritura. Ela passou e chamou ele para ir à feira. Né? Você me leva na feira? Claro, coisa e tal. Fechou a escritura, foi lá, pegou o carrinho dele, levou a esposa para a feira. E no caminho ela falou assim: hoje tem reunião da igreja? E ele falou assim: tem. Por quê? Ela falou assim: porque eu gostaria de ir à reunião. E ele ficou, acendeu o coração dele de novo. Acendeu com força. Aí começou a louvar a Deus. Por que eu conheço bem essa história? Porque foi a primeira vez que eu ministrei entre esses irmãos. Era um grupo novo que estava acontecendo lá, que a gente estava chegando, se aproximando. E foi a primeira vez que eu fui. E quando ele me viu, ele se desesperou. Porque ele falou: é o Franco que vai falar, minha mulher não vai se converter. Se o Franco falar, ela não se converte. Foi. E ele, como ele é muito desesperado, então quando ele me viu e ele viu que eu ia falar, ele já passou a mão na careca, que era carecão, já saiu desesperado. Foi muito. Eu lembro até da mensagem hoje. Eu comecei a falar suavemente sobre o reino de Deus. E que consiste o reino de Deus? Um pouquinho do Sermão do Monte, né? De deixar a injustiça, né? Praticar a justiça e suportar a injustiça. Deixar o mal, fazer o bem, né? Mostrar ali tudo aquilo que Jesus ensinou ali, por meio, claro, obviamente, do Espírito Santo. E foi muito interessante aquele dia, por quê? Porque eu não terminei de falar. Estou vendo aquela senhora com a mão levantada assim, uma jovem senhora. Falei: pois não. Ela falou assim: você está dizendo para mim que seguir Jesus é isso aí? Que tem que andar por esse caminho, trilhar esse caminho? Deu a interpretação, o entendimento que ela tinha naquele momento. Eu falei: é isso mesmo que eu estou falando. Por quê? Ela falou: porque é isso que eu quero. Aí se levantou assim, foi lá na frente, interrompeu minha mensagem. E eu, então, impus as mãos sobre ela ali, perguntei se mais alguém queria, até que apareceu mais dois lá, veio também, e ela se rendeu a Jesus naquele dia. Mas depois a gente conversando com o casal, que a gente começou a discipular esse casal, né, para variar, e aí eu perguntei sobre esse dia. E ela me contou o seguinte, que quando ela chegou em casa, que ele brigou com ela, que ela viu, ele nunca mudou, ele é a mesma pessoa, não sei o quê. Ela falou: é aquilo mesmo. Ela sabia que aquela noite ela ia dormir no quarto e ia dormir no sofá, que é assim que eles faziam já a vida inteira. Só que quando ele entrou no quarto e pediu perdão a ela falou: esse não é o meu marido. Esse não é. Ele jamais pede perdão. Jamais. Esse não é meu marido. E aquela entrada lá no quarto teve mais efeito para ela do que os meses de bem comportado dele. Os meses de bom comportamento dele. Porque ela achava que era meio fake. Mas quando veio o conflito,
quando veio o atrito, quando a coisa emergiu, ela falou, tua carne está aí. Mas ela viu também outra coisa que ela nunca tinha visto. Ela falou, esse cara não é meu marido, eu conheço ele. Ele não pede perdão. Ele entrou, se humilhou e pediu perdão. É bem assim. O Espírito Santo na nossa vida, ele começa algo. E ele quer terminar a boa obra que ele começou. Ele é fiel e poderoso para terminar. A única pessoa que pode impedir essa obra somos nós. O diabo não pode, o mundo não pode, mas nós podemos. Resistir ao Espírito Santo, não receber o trato dele, o quebrantamento dele, entendeu? Não receber o reino, o senhorio de Jesus de fato na nossa vida. Aí vai ser um problema. A gente pode ficar igual a igreja de Corinto, anos débeis infantis, sem amadurecer. Amém? Contendendo, brigando, dividindo. Crianças em Cristo, carnais, disse Paulo. Vamos para o nosso intervalinho?